Olá, pessoal! Olha só que interessante. Eu fiz vários vídeos sobre a vida de Jesus, né? E eu esqueci um assunto importante. Olha só, eu falei sobre várias partes da vida de Jesus, mas eu não falei sobre o caminho das águas, né? Eu não falei. Puxa, me desculpa, porque eu fiz uma série, né? Mas eu esqueci de falar sobre aquela parte que Jesus anda sobre as águas, né? Eu vou esclarecer isso, né? Vou esclarecer. Só um momento. Então vamos lá. É assim, olha. Nos evangelhos, né? Lá no Novo Testamento, tá, diz assim que Jesus teria andado sobre as águas, né? Sobre as águas. Ou seja, volitado, né? A volição, né? Flutuado, né? Anulado a força da gravidade. Eu vou explicar o que aconteceu. Não aconteceu isso não, gente. Jesus não veio fazer milagres. Jesus veio pregar o código moral para a nossa salvação pessoal. Então, o que aconteceu foi o seguinte: havia dois caminhos de uma cidade para outra que você poderia ir, né? Você poderia ir pelas águas. Sabe quando você vai na praia e você molha os seus pés na água, né? Você vai rente à água, não vai? Aí, sabe quando você faz isso lá na praia? Então, quando Jesus ia por esse caminho, né, rente ao mar, né, rente às águas, o pessoal dizia: tal fulano veio pelo caminho das águas, ou veio pelas águas, ou veio das águas, né? Lá antigamente se falava assim, né? Ah, então, gente, veja só. Então havia dois caminhos, né, para ir de uma cidade a outra. Então, gente, quando Jesus vinha com seus discípulos, seus adeptos, pelo caminho rente às águas, as pessoas falavam: Jesus está vindo pelas águas, né? Das águas, sobre as águas, né? E tinha um caminho também pela planície, né? Pelas pradarias, né? Pelas por terra, né, que você podia ir de uma cidade a outra, que eu não me lembro o nome exato, não vou falar, para não cometer, né, o, vamos dizer assim, a invenção, né, de falar, porque lá no livro O Sublime Peregrino fala o nome das cidades que ficava entre uma e outra, né? Quando você ficava entre essas duas cidades para ir de uma a outra, você tinha que ir ou pelas planícies ou pelas águas. Aí, gente, até aí chegou aos nossos dias, né? Ainda mais com as interpolações lá dos sacerdotes católicos e tal. Mas isso não foi uma interpolação. Vou falar a verdade, não houve interpolação. O que aconteceu foi o seguinte: é uma má interpretação, devido às várias traduções do grego para várias línguas, tal, né? Porque são várias línguas, né? Então, devido às várias traduções, chegou-se aos nossos dias que Jesus teria vindo sobre as águas, né?
assim, a gente interpretou que ele teria andado sobre as águas. Jesus não andou sobre as águas. Jesus veio pelo caminho das águas, de uma cidade a outra. Se eu não me engano, não vou falar o nome da cidade, que eu não me lembro. Mas não houve interpolação do sacerdócio do passado, embora muitos outros milagres foram interpolações do sacerdócio da instituição da nova igreja do passado, que queria criar de Jesus um mito, né? Não queriam uma pessoa normal, queriam que Jesus fosse um mito, um homem sobrenatural. Jesus era um homem comum, né? Embora muito evoluído em moral, né? Então ele veio trazer a moral para a gente. Ele não veio fazer, não era um milagreiro de feira que ficava fazendo milagres, não, não. Pode esquecer, gente, aqueles milagres lá de transformar água em vinho, alguns pães em 1000 pães. O alimento de Jesus é o alimento da, do coração da pessoa, do interior, né, dos pensamentos, das emoções, né? Então, esse é o verdadeiro alimento, não um alimento material, né? E é isso que eu tinha esquecido de falar, né, nas várias aulas de Yeshua, né? O seu verdadeiro nome deste homem que viveu na Palestina há mais de 2000 anos e que chamamos de Jesus, mas o nome verdadeiro dele é Yeshua. E, gente, para quem ainda não acredita se Jesus existiu ou não, pensa o seguinte: vocês não vão poder ir contra esse pensamento, ninguém pode. Se Jesus não existiu, quem criou esse código moral tão lindo, tão perfeito e tão eficiente para a nossa humanidade, o único que salva, né, as pessoas? É, então, se ele não existiu, então você tem que colocar uma outra pessoa que tenha criado esse evangelho, né? Tão lindo, tão puro, né? Teria que ter uma inversão de valores na época, porque só existia gente tola, imbecil, né? Obtusa. Então, teria que ser uma inversão de valores, né? Um milagre, assim, algo assim excêntrico, excepcional. Então, se vocês tirarem Jesus, se vocês acham que ele existiu ou não, vocês vão ter que colocar outro. Então, gente, tem que ter existido um homem ou alguém que fez esses evangelhos, né? E que hoje a gente reconhece que é o único que dá certo para a nossa moral da época. E as pessoas que não aceitam ainda é porque na nossa sociedade há uma inversão de valores. Então as pessoas não conseguem entender o evangelho, porque elas estão mais acostumadas, né? A ofender o seu irmão, a ser arrogante, a ser, né, do lado negro da força, né? E é isso aí, gente. Muita força, muito poder, né? A gente, com Deus, a gente pode tudo, né? Então é isso aí. Sejam fortes, muito fortes, extremamente fortes. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Namastê. Muita paz. Que a força esteja com vocês. Até mais.